Fala galerinha, estou eu aqui de novo, dessa vez com a aulazinha de Química, professor Ícaro. Vocês que são dos primeiros anos da Escola Pedro Jorge Mota, a nossa última aula foi sobre as reações químicas e a equação química. A gente estudou como é que se representa uma reação química, né, através de uma equaçãozinha matemática. A gente estudou dois tipos de reação química, estudamos reação de análise, reação de decomposição, estudamos reação de síntese e reação de decomposição, certo? E hoje a gente vai dar uma analisadazinha aqui em uma lei que tem tudo a ver com as reações químicas, que é a lei de Lavoisier, certo? Vou começar a nossa aula com a seguinte frase, que é do referido cientista Lavoisier: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que era, na verdade, que Antoine Lavoisier queria dizer com essa frase? O que é que isso tem a ver com o estudo das reações químicas? Gente, quando acontece uma reação química, como vocês já viram, né? Uma reação química nada mais é do que a transformação, não é isso? De substâncias que recebem o nome de reagentes, e essas substâncias vão transformar-se em outras substâncias que recebem aqui o nome de produtos. Tá certo? Vamos tentar entender aqui o que é a lei de Lavoisier. O Lavoisier ele fez vários testes, né, em reações com sistema fechado. Inclusive ele testou a reação de combustão, né? Por que tem que ser fechado o sistema? Porque em algumas reações químicas ocorre a liberação de gases, né? E se for em um sistema aberto, o que é que vai acontecer? Imagine aí, você faz uma reação no sistema aberto, a reação vai ter como um dos produtos um gás qualquer. Então, o que é que vai acontecer com esse gás quando ele for fabricado? Se o sistema for aberto, ele vai embora, tá certo? E Lavoisier não queria que ninguém fosse embora. Ele queria pesar todo mundo na reação. Ele queria ver o peso de todas as substâncias da reação química. Então, por isso que ele fez em sistema fechado. Pesou o antes e o depois. Quem é o antes? Os reagentes. Quem é o depois? Os produtos. Tá certo? O que foi que Lavoisier fez, mais ou menos? Vamos pegar aqui um exemplo de uma reação química. Se você pegar gás hidrogênio, certo? A fórmula química do gás hidrogênio, H2. Não vou escrever o nome porque para a gente já ir se familiarizando aqui com as fórmulas. Se você pegar gás hidrogênio e reagi-lo com gás oxigênio, veja bem, ó. Vai ocorrer a produção de água, tá certo? Então, ó, se você pegar duas moléculas, nessa seguinte proporção, se você pegar duas moléculas de gás hidrogênio e reagir com uma de gás oxigênio, vai haver a produção de duas moléculas de água. O que é que o Lavoisier tinha a dizer sobre uma reação como essa, por exemplo? É o seguinte, ó, pesando quem participou da reação, primeiro vamos trabalhar isso aqui, ó. Essas substâncias cujas fórmulas estão aqui, ó, do lado esquerdo da seta. A fórmula H2 e fórmula O2. São reagentes ou produtos? Quem fica do lado esquerdo da seta são os reagentes. O que é que os reagentes fazem? Reagem, né? Fazem uma reação, tá certo? Então, como é que você lê isso aqui, ó? H2 reage com, ó, H2, certo? O sinalzinho de mais, como é que lê? Reage com O2, certo? Ou você pode dizer o nome da substância. Gás hidrogênio reage com gás oxigênio. Aí como é que nós lemos a seta? Produzindo H2O. Quem é H2O? Água. Tá bom? Então se você unir no mesmo recipiente gás hidrogênio e gás oxigênio, vai produzir água. Gente, tem como fazer essa reação em um sistema aberto?
Não tem. Por quê? Porque vai perder gás. O gás vai embora. Pelo menos uma parte, né, vai embora. Então, o sistema tem que ser fechado para que não se perca, né, nenhum grama da substância. Mas vamos para a quantidade. Vamos falar de quantidades. Vamos tentar entender o que é a lei de Lavoisier. Certo? Só para detalhar aqui, ó. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas. Lei da conservação das massas. Por quê? Porque as massas, os pesos das substâncias na reação se conservam. Vocês vão já entender aqui, ó. Supondo que pesando-se o hidrogênio tenha dado 4 gramas, ao se pesar o oxigênio tenha dado 32 gramas, certo? Depois vocês vão aprender a calcular essas quantidadezinhas aqui, ó, porque que é 4, porque que é 32, tá certo? Tudo isso tenha sido suficiente para produzir 36 gramas de água, beleza? Ó, Lavoisier, vamos supor, Lavoisier fez essa reação e descobriu esses seguintes valores, ó. A que conclusão ele chegou? Ele chegou à seguinte conclusão: esse reagente aqui pesa 4 gramas. Esse reagente aqui pesa 32 gramas. Juntando a massa dos dois, pesando os dois juntos, vai dar quantos gramas? 36 gramas. Galera, 36 gramas do lado dos reagentes deve produzir quantos gramas de produto? 36. Eu não posso ter 36 gramas de reagente e produzir 80 gramas de produto. Vou tirar de onde? Se eu só tenho 36 gramas aqui, eu só posso produzir 36 gramas aqui. Então, gente, foi essa a generalização que Lavoisier fez. Ele descobriu que em todas as reações químicas, né, a quantidade que você tinha aqui do lado dos reagentes tinha de ser exatamente a mesma quantidade que você tem do lado dos produtos. Então, você tem 36 gramas desse lado, mesmo sendo juntando os dois, ó, porque 4 desse com 32 desse, né? Quando juntar todo mundo aqui do lado direito, é para dar também 36 gramas. Tá certo? Então, essa ficou conhecida. Então, o que foi que ele fez? Um resumo, ó. A massa dos reagentes, ele descobriu isso aqui, o Lavoisier, ó. A massa dos reagentes, M dos reagentes, a massa dos reagentes, a massa em gramas, ó, é exatamente igual à massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. O que tem no lado esquerdo da reação é o que deverá ter do lado direito. Tá certo? Vou dar um exemplo genérico aqui, ó. Vamos supor, tem a seguinte reação aqui. X mais Y produzindo A mais B. Um exemplo. Certo? Seguindo a lei de Lavoisier. Se X pesar 10 gramas, se Y pesar, sei lá, 25 gramas, e B pesar 5 gramas, quanto é que deve pesar a substância A? Substância A está do lado dos produtos ou está do lado dos reagentes? Está do lado esquerdo ou do lado direito da seta? Do lado direito. Então, a substância A, ela faz parte do grupo dos produtos. Ela vai ser fabricada na reação. Quem você vai usar para fabricar a substância A e a substância B? Você vai usar quem? X e Y. Então, quando a substância A for fabricada, você tem que se lembrar o seguinte. Você usou X e Y. Então, quando a substância A for produzida, a quantidade que tiver desse lado não pode ser diferente da quantidade da massa que tiver do lado esquerdo. Porque você usou quem está do lado esquerdo para fabricar quem está do lado direito. Mas vamos lá. Resumindo, X e Y são, portanto, reagentes. O que foi que Lavoisier disse? O que é que diz a lei de Lavoisier? Diz que a massa dos reagentes, todos somados juntos, deve ser igual à massa dos produtos. Juntando a massa de todos os produtos, deve ser igual à massa de todos os reagentes.
Quantos reagentes tem aqui, ó? 1, 2. Tá todo mundo do lado esquerdo da seta aqui, ó. Todo mundo é reagente. Então, X reage com Y produzindo A e B. É assim que lê a reação, ó. Uma equaçãozinha matemática representando a reação química. Quanto é de X que for usado para reagir? 10 gramas. Quanto foi de Y que participou da reação? 25 gramas. Juntando tudo, dá quantos gramas? 25 mais 10... 10 mais 25, 35 gramas de reagente. Então, tem-se 35 gramas de reagentes. Gente, eu não sei quanto é a quantidade de A, mas eu sei o seguinte, que se eu juntar a massa do A com a do B, é para dar quantos gramas? 35 gramas de produtos. Porque não tem 35 de reagente? Aqui no B tem quantos gramas? 5. Se tem 5 gramas em B, para dar 35 é para ter quantos gramas em A? Diz aí para nós. Exatamente. Deverá ter 30 gramas da substância A. Tá certo? 10 mais 25, 35. 30 mais 5, 35. Essa é a famosa lei da conservação das massas. Por isso que o nome é lei da conservação, porque as massas se conservam. Se tiver 35 gramas desse lado, não vai produzir 30 desse não, vai produzir 35. Se tiver 35 desse lado, não vai produzir 40 desse lado não, só vai produzir 35. As massas se conservam. Por isso que o Lavoisier disse isso aqui, ó, na natureza nada se perde. Se você tiver 35 gramas, não vai se perder no meio do caminho e fabricar só 30, não. Mas também nada se cria. Significa que se você tiver 35 gramas no lado dos reagentes, você não vai criar mais 5 gramas e fabricar 40, não. Tá certo? O que é que ocorre? Tudo se transforma. Ocorre apenas uma transformação. Repare, a substância X juntou-se com a Y para transformar-se, as duas não deixar de existir, vão se transformar em A e B. Então, gente, essa é a lei do Lavoisier. Logo mais estudaremos a lei de Proust. É um pouquinho mais complicado, porque precisa que a gente tenha um bom domínio de regra de 3. Certo? É a famosa lei das proporções constantes. Mas nada que a gente não consiga aprender. Vou deixar aqui um exercíciozinho com vocês para vocês brincarem na casa de vocês. Aguardem um momento. Aí, gente, eu vou deixar essa questãozinha para vocês. Coisa mais linda, tá bom? Ó, 96 gramas aqui, viu? Ó, 96 gramas. Então, você tem 200 gramas de calcário, ou seja, calcário é essa substância aqui, ó. Certo? Quando você calcinar isso aqui, ó, reagente, vai virar produto. Quando você calcinar isso aqui vai se transformar em cal e gás carbônico. Tá bom? Quanto é disso aqui que você vai queimar? Calcinar e queimar. Quanto é disso aqui que tu vai queimar? Ó, 200 gramas. Tá certo? Pesando 200 gramas disso aí, calcinando, você vai produzir 96 gramas de gás carbônico. Quem é o gás carbônico? Esse cara aqui, ó. Então, você vai produzir 96 gramas desse cidadãozinho aqui, ó. Tá certo? Então, vamos nós. Cadê o restante aqui? Para a atmosfera. É gasoso, né? Vai para a atmosfera. É aberto o sistema. Então, qual deve ser? Você faz isso aqui no forno. Você tira a pedra, calcário é uma pedra. Você tira lá a pedra, né? Pedra de calcário, vai calcinar e obtém a cal. 96 gramas de gás carbônico para a atmosfera. Então, qual deve ser a massa em grama de cal? Quem é o cal? Esse cara aqui, ó. Você sabe a massa desse, que é 96 gramas, mas não sabe desse. Mas o que é que você sabe? Quando juntar a massa desse com a massa desse, ó, a massa desses dois é para dar igual a massa desse cara aqui, que é quanto? 200 gramas. Você já sabe a massa desse, que é 96. Então, quanto é que tem que ser a massa desse aqui, ó, para juntar com esse e dar 200? Tá certo? Repare aí, tente resolver a questão. E um abraço para vocês aí. Mande a questão para mim via WhatsApp.